E aí galerinha da Dragon, eu sou Lala Brusque, sou do time da Dragon e tô aqui com o Adam também do time da Dragon. Salve galerinha, então Adam Abas, estamos aí fazendo parte agora do time da Dragon também, agradecer a todos vocês. E o que a gente vai falar hoje mesmo? O que nós vamos falar hoje? Termogênicos e pré-treinos. Termogênicos, pré-treinos, coisinhas místicas, será que é mesmo? Pra que serve, como funciona no corpo, se substitui, se afeta na alimentação, tudo isso a gente vai tentar resolver aqui agora com o nosso mestre aqui. Então vamos lá, vamos às perguntas. E aí, Lala? Bom, então vamos pelo básico. O que seria um termogênico? Bom, termogênicos basicamente são substâncias que auxiliam no aumento, né, da queima de gordura através da uma maior mobilização, né, dos estoques de glicerídeos, né, que a gente tem ali nas células do tecido adiposo para gerar energia. Basicamente é isso. Entendi. A ideia, o nome termogênico vem porque essa mobilização, além de gerar energia, aumenta a temperatura corporal. aumenta a temperatura corporal, perfeitamente. Entendi. Legal. E quais seriam os benefícios de tomar um termogênico e se muda de produto para produto o tempo que ele permanece no organismo agindo? Tá. Bom, benefícios que a gente pode ter de um termogênico basicamente são relacionados a quê? A diminuição da adiposidade, né, a essa mobilização dos estoques de gordura que acabam auxiliando inclusive na melhora do perfil do colesterol, né? Então, quando a gente tem uma maior demanda energética, o que acaba acontecendo? A gente consegue metabolizar melhor esses estoques de energia, entre eles o colesterol, que também fica armazenado no tecido adiposo, levando a uma melhora no perfil do LDL e aumento do HDL, por exemplo, certo? Com relação a produto, né, o tempo que ele age, quanto tempo que ele fica no organismo, é variável, vai depender, por exemplo, dos componentes de cada um, né? Então a gente tem termogênicos basicamente que são baseados em cafeína, né, que é uma substância que a gente sabe que tem esse tipo de ação além de ter efeito de estimulação central, ela também auxilia em algumas vias bioquímicas, né, aumentando esse tempo de ação, né, da lipólise, que a gente chama, prolongando a lipólise. Agora a gente tem outros termogênicos que vão ter algumas outras substâncias que vão estar trabalhando de forma sinérgica justamente para poder mobilizar mais esses estoques de gordura. Então a gente tem, por exemplo, aí, a gente tem o extrato de efedra, a gente tem a ioimbina, a gente tem a teacrina, são várias substâncias que vão agir em determinados alvos para poder aumentar essa mobilização. Legal. Bom, e o que a gente pode esperar quando a gente toma um termogênico? Por exemplo, alguém que nunca tomou um termogênico. Tá. Às vezes tem muitas pessoas, muitos seguidores que perguntam: nunca tomei, como tomar, o que esperar? Tá. Cara, basicamente o que você vai esperar de um termogênico no início, né, é um aumento na temperatura corpórea, né, isso é esperado. Segunda coisa que a gente acaba esperando é um aumento às vezes na taxa de diurese. Então, às vezes, a pessoa acaba fazendo mais xixi. Sim. E além de transpirar um pouco mais, então por isso que o termogênico ele também ajuda tem também na questão da retenção. Da retenção, porque alguns desses compostos também são diuréticos, né, por ação indireta. O uso prolongado, né, associado aí, logicamente ao treinamento, à dieta, a gente espera que a pessoa tenha uma redução no percentual de gordura. Como num todo, né? Então, exatamente. E assim, a maneira de você fazer o uso, né, é muito também relacionado com os componentes que a gente tem na fórmula. Então, por exemplo, se for um pré-treino, às vezes, um termogênico baseado em cafeína, por exemplo, a gente sabe que a cafeína ela tem um certo tempo de ação no organismo. E que máximo 6 horas, no máximo, entendeu? Tá. Máximo. Tá, legal que o Black Viper da Dragon, eu posso falar como de experiência. A recomendação, você nunca tomou, né? Não, esse não. Vai descobrir, teremos a oportunidade ainda. Bom, o Black Viper da Dragon, pra mim é muito legal porque apesar da dose indicada ser até 2 cápsulas por dia,
eu tomo uma cápsula e eu sinto que no meu organismo ele fica agindo o dia inteiro, me dá Sim. disposição. Eu sinto até que tira um pouco da minha ansiedade em relação à fome, Sim. de ficar querer comendo. Então tira a preguiça, tira a fome, pra mim tem Aumenta a sido... disposição, né? Sim. Não, mas assim, apesar de nunca ter tomado, né, a gente pode discutir um pouquinho dos componentes. Então, assim, o Black Viper, ele tem na sua composição, ele tem o extrato de efedra, né, que tem essa atividade adrenérgica, então ela realmente tem estimulação tanto na periferia, aumentando aí a demanda energética, o gasto de gordura, também em outros órgãos, mas também ele tem ação central, então ele ajuda a diminuir a fome também. Ah, então não é impressão Não minha, é impressão, realmente é exatamente. Assim que funciona. Tá. E tem mais outras coisas, então ele tem cafeína, ele vai ter o extrato de chá verde, que também tem... É um efeito diurético. Que tem um efeito diurético, mas só que além disso, o extrato de chá verde, ele tem um outro componente, que é a teofilina, que também é encontrado no chá branco, que tem uma ação semelhante à da própria cafeina, que é a inibição de uma enzima, então prolonga o efeito lipolítico. Tá. Aí a gente tem também aqui o 2-amino-5-metil-hexano, né, que é o famoso DMHA. Ele não é o DMA, mas também tem esse tipo de atividade, né, ele tem essa ação também de ter maior potencial estimulante. E temos também... então, isso aqui é muito importante a gente deixar claro, ó, que é bem legal. Ele contém na sua composição também o 5-HTP, que é um intermediário da síntese de serotonina. Normalmente acontece de algumas pessoas que nunca fizeram o uso relatar que depois fica com um sentimento ruim, uma bad. Então já é legal que o 5-HTP ele age exatamente contra isso. Exatamente. E também auxilia a tirar um pouco daquele efeito estimulante mesmo. Então por isso que, por exemplo, a gente for pegar a recomendação do Viper, se pede que a primeira dose seja tomada pela parte da manhã, né? E para usuários mais avançados, a gente possa fazer o uso novamente depois de 6 a 8 horas. Nunca próximo ao horário de dormir, justamente porque a maior parte dos compostos, eles têm essa meia-vida de até no máximo 10 horas. Então, fazer o uso disso aqui, por exemplo, umas 8 horas da noite, 4 horas da manhã você ainda vai estar ali. Disposto para fazer o cardio. Exatamente. Bom, depende da fase que você estiver, pode ser interessante. Pode ser interessante. Tá, mas agora vamos tentar descobrir se tem um lado ruim nisso. Certo. Efeito colateral. Quais os possíveis efeitos colaterais de um termogênico? Tá. De novo, vai ser relativo a produto, Sim. né? Mas só que assim, a gente pode esperar para pessoas mais sensíveis, taquicardia, certo? Que às vezes a pessoa confunde como sendo, esse é o efeito esperado. Não necessariamente, né? Tem pessoas que realmente são um pouco mais sensíveis e se já tiveram uma comorbidade, ou seja, alguma doença prévia, predisposição, histórico familiar, qualquer coisa do tipo, né? Tem que tomar muito cuidado quando for fazer o uso. Então, assim, independente, gente, se for suplemento ou qualquer recurso que seja utilizado, faça antes um check-up, certo? Para poder garantir que você vai poder fazer o uso correto da substância. Sempre bom ter um acompanhamento para saber como usar. Às vezes você acaba desperdiçando o produto, não sabe como usar. Não, então, e pode ter uma colocar a tua saúde em risco. Sim, além disso, óbvio, né? O que a gente pode dizer também de colaterais, assim, riscos que a gente pode esperar. Algumas pessoas que realmente são mais sensíveis a substâncias estimulantes, né, elas podem ter uma certa experiência, assim, como sintomas de fobia, né, um pouco de anorexia mesmo, né, não chega nem a ser só tirar a fome, mas só que ela tem esse efeito prolongado, Entendi. certo? Então a gente recomenda que esse tipo de pessoa faça uma dosagem menor. Então, se for utilizar o termogênico, no caso aqui, a gente não consegue diminuir a dose. A gente pode utilizar, por exemplo, dia sim, dia não utilizar todo dia. Seria uma maneira de fazer a utilização do Black Viper para pessoas mais sensíveis. E uma pergunta que não está no roteiro, mas acho que talvez seja interessante. Aquela questão de que o corpo se adapta à dose, é real ou é mito? Não, é real. Real. Aí, no caso, é necessário fazer o aumento dessa dose ou você acha que por não sentir ele faz o efeito ainda assim? Tá. Então a gente tem que definir duas coisas. Primeiro, aonde que tá tendo efeito no organismo, né, as substâncias, e quais são os efeitos que nós queremos. Então, por exemplo, muitas pessoas relatam que quando fazem uso de termogênico que contém algum tipo de estimulante, principalmente de ação central, ou seja, no sistema nervoso, depois de um certo tempo elas não sentem mais aquela coisa do tipo, nossa, me dava uma euforia, né, aquela coisa toda. Entretanto, na periferia, continua tendo ação.
Certo? Ou seja, a atividade lipolítica, ela permanece. Ou seja, a atividade termogênica, a queima de gordura. Porém, a gente sabe que a estimulação constante, e aí quando eu falo constante, por exemplo, o uso ininterrupto por mais de 8, 10 semanas, realmente a gente tem inclusive uma perda de efeito periférico. Então é verdade também. Então a gente recomenda que faça o uso de termogênicos em ciclos. Então usa, faz uma pausa, usa, faz uma pausa. Para poder ressensibilizar novamente toda a maquinária metabólica, né, os receptores, todas as enzimas envolvidas no processo, para que você tenha um 100% de aproveitamento. Porque funciona. Eu posso confirmar com toda certeza que realmente funciona. Esse aqui na realidade é um dos meus mais queridinhos, eu sou meio que apaixonada por ele. Dá pra mas esse não divido. Eu quero. Bom, mas então, de termogênico, eu acho que todo mundo já deu pra ter uma boa base. Na realidade, mais que isso, fomos bem profundos aqui, né? Agora vamos falar deles, os pré-treinos. Vamos começar então com o mais queridinho, eu acho, do pessoal que acompanha a Dragon, o famoso Venom. Olha, que por sinal... Eu não sei, porque assim, o Venom eu nunca tomei, o Mr. Venz eu já tomei. Bom, bom, hein? O Venom, só pra quem nunca teve acesso, olha só, aqui na tampinha, ó, tem um alerta pra você começar com meio scoop. Vamos tentar entender o porquê disso. Tá. Vamos lá então. De novo, recapitulando aquelas mesmas perguntas pra gente entender direito sobre como funciona isso. Tá. O que seria um pré-treino, então? Tá, então, o pré-treino ele é um conjunto de substâncias, né, ou somente uma substância, que é utilizada de 30 a 60 minutos, por exemplo, anterior à atividade física, para fornecer ou maior foco, né, ou fornecer energia. E quando a gente fala energia, a gente fala fontes de energia, macronutrientes de absorção rápida e metabolização rápida. Por exemplo, carboidratos de metabolização rápida, por exemplo, ribose, coisas do tipo. Ou ainda triglicerídeos de cadeia média, né, os MCTs da vida. Sim. Ou, no caso, substâncias que têm ação estimulante, que melhoram o foco, melhoram o desempenho e que podem, às vezes, aliviar a dor, né, prolongando ainda mais a sua atividade. Legal, pode retardar, no caso, aquela fadiga momentânea durante o treino. Isso, diferente do que, por exemplo, a gente espera do termogênico. O termogênico, muitas vezes, ele não tem esse tipo de atividade, mas só que ele aumenta a tua taxa de metabolização de gordura. Agora, o pré-treino não. Ele aumenta a tua capacidade de treinar, né? E sendo assim, teoricamente, em consequência, você também aumentaria a sua queima de gordura. Porque, teoricamente, se você está mais focado, se você está mais disposto, você está com todas essas substâncias ativas, você treina melhor. Sim. Tá, então você disse que alguns pré-treinos podem conter alguns carboidratos de absorção rápida. Por exemplo. Isso não quer dizer que a pessoa não vai deixar de se alimentar num pré-treino, de refeição pré-treina. De maneira alguma. Nossa, eu vou pré-treina, eu falei. Quer cortar? Falei pré-treina, vou ter que cortar. Nossa, eu vou... Então, mas o que acontece é o seguinte, muitas vezes as pessoas confundem com pré-treino, ele poderia ser como um substituto de uma refeição pré-treino, né? Ainda que alguns pré-treinos eles tenham carboidratos, tenham aí triglicerídeos, que nem a gente falou, né? Não necessariamente, mesmo esses que contêm essas substâncias, eles vão substituir uma refeição pré-treino. Até porque o que acontece? Uma refeição pré-treino, geralmente, para você ter a disponibilidade daqueles nutrientes que você ingeriu, tem que ser em média 3 horas antes do treino, a não ser que você faça com realmente carboidratos muito simples, coisas do tipo, né? Tem uma barata aqui, desculpa. Ela tá ali, ó. Eu não consegui me segurar. Deixa eu só vir um pouquinho. Eu não tenho medo, não. Você quer que eu chute ela? Não, tadinha. Ela não fez nada pra gente. Eu só ia chutar. Que bosta, só que eu não aguentei. Eu olhei pro Guilherme e comecei a rir. Ai, ele vai... É lógico que eu vou pôr. Ele vai colocar a barata. Ele pelo menos não matou a barata. Fuge. Eu sou biólogo, eu não vou matar bichos. Pronto, viu? Então, assim, apesar de não ter essas substâncias, não necessariamente vai substituir uma refeição pré-treino. Até porque a refeição que a gente faz pré-treino, para a gente ter disponibilidade desses nutrientes, é coisa de 3 horas após a refeição. 3, 2 horas, dependendo do que você utilizou na sua refeição anterior. Eu, particularmente, mesmo que a gente encontre essas substâncias num pré-treino, ainda acho que não substitui uma boa refeição, até porque a maior parte dos pré-treinos eles não vão ter todos os nutrientes necessários. Sim, né? E quantidades também, né? E quantidades para poder suprir o seu organismo naquele momento. Tá, então,
quais seriam os benefícios, assim? De um pré-treino? Por que as pessoas procuram tanto pré-treino? Puta, velho, imagina então aquela coisa, ó, vou te dar um exemplo. Vamos Pra lá. chegar aqui hoje, né, eu saí lá da minha casa, né, lá do outro lado da cidade, levei 2h30 no trânsito, e aí eu cheguei já com pouca disposição, né? Sim. Eu tinha o meu bonitinho guardado na bolsa, eu tomei. Mas por quê? É porque realmente, nossa, porque os benefícios, tudo? Não, a maior parte das pessoas procura um pré-treino para poder dar maior disposição, entendeu? Então, um bom pré-treino é aquele que pode ser utilizado desde de um praticante de atividade física mais avançado até aquele indivíduo iniciante, contanto que ele utilize nas doses recomendadas para seu momento, vamos dizer assim. Tá, bom, então falamos um pouco de pré-treinos no geral, mas demos um pouquinho de atenção para o Venom. Vamos lá. Agora vamos tentar explicar pro pessoal de casa qual seria a maior diferença entre o Venom e o Vence, que é um mais novo da casa. Certo. Então vamos lá. Começando então pelo nosso amiguinho Mr. Vence. Bom, Mr. Vence ele recebe esse nome justamente porque ele possui na sua composição um blend, né, que é de propriedade da Dragon, que contém principalmente substâncias que vão melhorar o quê? A vasodilatação, ou seja, a produção de óxido nítrico. Sim. Então a gente sabe que o óxido nítrico ele é originado a partir da atividade de uma enzima, que é óxido nitrosintase, né? E para que a gente tenha a formação desse composto, é necessário um metabólito, que é o nitrato. O nitrato ele é um nutriente que é encontrado em, por exemplo, beterraba, né? Em basicamente alimentos assim de cor mais escura, entendeu? E pode ser encontrado também na natureza da forma de nitrato inorgânico, né? Por exemplo, nitrato de sódio, que é um dos componentes que a gente tem na fórmula do Mr. Vence. Além de ter o nitrato de sódio que fornece esse grupo para a síntese do óxido nítrico, a gente vai ter ali também o que? A gente tem arginina, que também é um dos precursores, Sim. na forma de alfa-cetoglutarato, que garante maior biodisponibilidade, que é esse AKG. A gente também tem outros complexos aqui, no caso creatina e beta-alanina, que vão funcionar como agentes tamponantes, Sim. então garantindo uma duração maior do treino, né? Um retardo Daquela fadiga da dor, momentânea, né? Que é causada justamente por conta do metabolismo lático, por isso que a gente fala em agente tamponante, Sim. né? Do ácido E a gente tem também o que é legal e por isso que ele é utilizado muito nessa questão do pump, né? E da vasodilatação, que é o glicerol. Então esse hidroximax glicerol é um glicerol patenteado, certo? Que o glicerol ele é um agente higroscópico, ou seja, ele arrasta a água para dentro da célula. Sim, é teoricamente igual a creatina. Igual a Daria pra creatina. fazer uma análise. Isso, teria uma analogia entre os dois, sim. né? Então ele consegue fazer esse arraste da água para dentro da célula, também trazendo consigo que é uma maior quantidade de nutrientes. Sim. Beleza? Por isso da maior vasodilatação, maior pump que a gente espera quando a gente faz, por exemplo, o uso do Mr. Vence. Muito legal. Bom, agora só pra ficar bem claro, pra galera entender, por que seria interessante um maior pump? Eu acho que Então. nem todo mundo entende o porquê que o pump pode ser vantajoso no caso de hipertrofia. O que acontece? O músculo ele é recoberto por um tecido que a gente chama de fáscia, né? E que é um agente limitante para o crescimento. Sim. Então a gente sabe que, por exemplo, a expansão da fáscia, né, garante um maior espaço para o crescimento do músculo. Sim. Entendeu? Uma das maneiras de você expandir a fáscia seria, por exemplo, de dentro para fora, né, jogando mais agentes higroscópicos para dentro da célula junto com água. Então é como se você inchasse um balãozinho e isso fornece o pump, certo? A vasodilatação ela é importante porque, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensam, não é durante o exercício físico que você tem o delivery, a entrega de nutrientes para o músculo, é durante o descanso. Então na hora que você para a atividade, você larga o halter, por exemplo, seus músculos relaxam, aquele músculo que estava estrangulando seus vasos, ele permite que o vaso agora perfunda toda aquela quantidade de sangue, nutrientes e etc. para o tecido, garantindo a entrega de todos os nutrientes. Caraca, muito legal. Olha essa aula, hein, galera? Que mais?
Bom. Cara, a gente tem Mas muita aqui- coisa legal aqui. Além desse complexo, a gente tem também o quê? Todo um aparato para poder aumentar o foco, que é a ideia de um pré-treino. Não adianta você ter toda essa disposição, pump, etc. Mas só que não estar focado. Sim. Que nem eu falei, cheguei cansado aqui, certo? Então precisava de alguma coisa para estimular, vamos dizer assim. Então ele teria na sua composição cafeína, como a gente sabe, é um agente estimulante central e periférico, que nem a gente falou no Viper. Ele tem o 2-amino-5-metilhexano, certo? Que é o DMHA, que é o mesmo que também tem aqui, né? que é o mesmo que a gente encontra no Venom, que a gente já vai discutir. Aham. E temos também a teacrina, que ela é análoga também à cafeína, só que sem os mesmos tipos de efeitos, certo? Por exemplo, ela não tem aquela sensação de taquicardia que muitas pessoas sentem com a cafeína. Ah, entendi. Então ela teria um efeito mais suave. Uma diferença crucial entre os dois é justamente na concentração do 2-amino-5-metilhexano, que é o agente estimulante. Aqui No são caso 200 mg. E aqui são 100 miligramas. 100 miligramas. Então seria a metade. A metade. Por isso se recomenda começar com a metade da dose, para começar com 100 mgs, e depois você pode subir mais. Exatamente. Bom, então, no caso, se a gente tivesse que indicar um dos dois, no caso eu acho que todo mundo tem que usar um de cada, mas se a gente tivesse que indicar um dos dois pro iniciante, Eu começaria com o Mr. Vance, mais tranquilinho, vai garantir um bom resultado inicial para aquele rapaz que está começando a academia, vai sentir uma maior vasodilatação, maior pump, certo? Isso também tem uma atividade anabólica legal, né, por conta dessa questão da distensão da face. E em seguida ele poderia passar, por exemplo, para o Venom, que tem esse foco maior, né, ele tem uma concentração maior de substâncias que tem atividade nootrópica, que a gente chama, né? E para caras mais avançados, realmente pessoas que já estão treinando, campeonato, etc. A combinação dos dois. ou pras abusadas também, porque eu gosto da combinação. E para os abusados vai os três logo de uma vez. Eu gosto muito, eu sou abusada. Me dei um crachá de abusada que eu vou ser abusada feliz com isso aqui. Não, mas o Venom eu tô muito curioso, né, já que você ofereceu pra gente testar no próximo treino, porque o que acontece? O Venom, além dele ter essa questão do DMHA, né, ele tem uma série de outras substâncias aqui que são muito legais também. Então, por exemplo, ele além de ter, de novo, a betalanina e a creatina, ele vai ter junto a arginina, né, por conta da questão da produção de óxido nítrico, e tem citrulina. Citrulina e arginina, ambos são metabólitos necessários para a síntese do óxido nítrico também junto com o nitrato. Beleza? Exatamente. E ela prolonga esse efeito de síntese de óxido nítrico. Além disso, o complexo para fornecimento de energia e de foco que a gente tem no Venom, ele é mais potente do que o do Mr. Vance. E por isso que a gente recomenda começar com a metade da dose. Então ele vai ter cafeína, como a gente comentou, o DMHA. Então ele tem uma outra forma também de cafeína, né, na forma de dimalato, que garante uma maior concentração de cafeína para o usuário. E também tem a teacrina, certo? Que como a gente falou lá no caso do Mr. Vance, ela também tem esse efeito estimulante, só que sem, por exemplo, um efeito taquicárdico que a gente pode causar no indivíduo. Seria muito interessante combinar os dois, né? Mas de novo, que nem a gente falou, sempre faça um acompanhamento prévio para poder ter certeza que você não vai tomar isso aqui, a gente brinca, passar mal, a exato. gente brinca, mas ser abusado demais não é legal, não, é sempre não. bom ter consciência. Eu gosto, toda vez que eu vou tomar os dois, eu tomo meio scoop de cada. Perfeito. Eu não vejo necessidade de abusar. Até porque começar com doses muito altas sem ter a necessidade é aquilo que a gente falou. Você Gera vai acabar uma resistência. Você vai acabar fazendo o seu organismo resistir àquelas doses mais baixas que você poderia. E aí você vai ter que fazer o quê? Parar antes. No caso, vamos falar assim, de um atleta, por exemplo, né? Isso é horrível, porque às vezes o cara está numa preparação não tem como. E ele atrasa os resultados esperados. Sim, o desempenho, O desempenho, né? exatamente. A preparação no todo. Bom, então vamos à última pergunta para encerrar. Certo. Você disse que um termogênico é bom que se faça um uso de forma em ciclos. Certo. Então faz o uso, dá um descanso, faz o uso, descanso. No caso de pré-treinos, a gente também pode aplicar esse tipo de uso? Então, a gente tem que avaliar daí de novo os componentes da fórmula. Então, assim, dependendo da substância que você encontrar, se tiver atividade adrenérgica, se tiver efeito central, realmente é bom você fazer
em pausas, né? Volta a dose, realmente começa com a mínima dose efetiva. Ou até a troca de um para outro pode ser que, dependendo da variação de componentes, pode ser que já alcance esse resultado. Então pode ser que, por exemplo, você saia de um pré-treino que tem uma atividade mais estimulante, né, com essas substâncias, e passe para outro que tenha um complexo mais de pump, por exemplo, que não vai ter não vai ter saturação, não vai ter perda de atividade. Porra, muito legal. Valeu pela aula, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que deu para responder muitas dúvidas. E, bom, eu acho que é isso. Mais uma vez, obrigado, aula. Bem-vindo ao time. Obrigado, e que possamos gravar mais vídeos. Galera, não esquece de dar um joinha aí. Se inscreve no canal. E pode deixar um monte de pergunta aqui, ó. Que a gente tem um mestre para responder qualquer uma delas. Ih, rapaz, ferrou então. Galera, obrigado. Valeu aí então pela oportunidade. Muito feliz de fazer parte agora do time da Dragon e espero que a gente possa gravar mais vídeos aí elucidando tanto dos produtos quanto um pouco mais sobre fisiologia, preparação de atletas, treino. Logo mais vai sair umas coisinhas legais. Espera, se inscreve aqui no canal. E vamos botar um mestre pra usar os produtos da Dragon, né? É. No próximo vídeo. Tá na hora.